Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Como vimos na nossa aula sobre a Era Vargas, essa era terminou com o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Mas desde 1945, quando termina a Era Vargas, porque depois ele é reeleito democraticamente, até o golpe de 1964, passamos por um período chamado de Quarta República. Neste período, o Brasil teve um grande salto no crescimento econômico e industrial, bem como houve também uma rápida urbanização. No entanto, as desigualdades sociais existentes também aumentaram. Ao longo desses 21 anos, o Brasil teve diversos presidentes, entre os que foram eleitos e os que assumiram, seja por morte de presidentes, seja por outros impedimentos. Entre eles, podemos destacar Juscelino Kubitschek, que governou de 1956 a 1961 e foi responsável pela construção de Brasília e a transferência da capital do país para o centro-oeste. A ideia era atrair gente do litoral para o interior do país, acelerando seu desenvolvimento, além de facilitar a integração nacional, antes muito restrita ao litoral, especialmente ao eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Lúcio Costa foi o engenheiro responsável por traçar o plano piloto, em forma de avião, e Oscar Niemeyer projetou os edifícios públicos em traços modernistas. No entanto, os altos gastos com a construção da cidade e a transferência da capital contribuíram para o endividamento do Brasil e para o crescimento da inflação. Outro ponto que foi extremamente negativo foram os baixos investimentos realizados na área de educação e da produção de alimentos, o que criou vários problemas, e esses problemas acabaram estourando na década de 1960. Em 1960, assume pela primeira vez um candidato udenista, Jânio Quadros. Sua campanha foi baseada em um discurso moralista, no qual ele afirmava que iria limpar a política brasileira de toda a imoralidade. Mas sua postura na presidência levou a diversos atritos com o Congresso e também com a sua própria base de apoio, a UDN. Além disso, Jânio tomou medidas na economia que levaram ao aumento do custo de vida e também algumas medidas peculiares que desagradaram a população, como a proibição do uso de biquíni nas praias. Mas foi a sua política externa que colocou fim a todo o apoio que lhe restava. Jânio impôs uma política conhecida como política externa independente, na qual o país realinhava suas relações com os Estados Unidos e abria o caminho para negociações diplomáticas com o bloco comunista. Isso desagradou fortemente os seus aliados conservadores. Jânio Quadros, isolado, renunciou à presidência ainda em 1961. A sucessão presidencial foi caótica, uma vez que o exército não aceitava a posse de Jango, João Goulart, acusando-o de ser um comunista. O Brasil esteve às vias de uma guerra civil, quando uma alternativa política foi adotada. Jango assumiu a presidência em um regime parlamentarista. O parlamentarismo durou pouco tempo. E em janeiro de 1963, Jango obteve seus plenos poderes presidenciais. A partir daí, propôs a realização de mudanças estruturais no país, que ficaram conhecidas como reformas de base. Estas propunham mudanças em diferentes áreas no Brasil, e a negociação para sua implementação paralisou o governo de Jango, sobretudo na questão da reforma agrária.
Os grupos oposicionistas, representados pela UDN, passaram a conspirar um golpe contra o governo de João Goulart. À medida que o desgaste foi aumentando, os membros do PSD migraram para a oposição. Enquanto tudo isso acontecia, o governo americano interferia nos rumos da política brasileira, financiando eleições de políticos conservadores e instituições para organizar um golpe. A realização do golpe civil-militar articulou o grande empresariado do Brasil, portanto civis, com as lideranças das Forças Armadas, que planejavam havia anos a imposição de um governo autoritário no país. O golpe iniciou-se a partir da rebelião de um grupo das Forças Armadas em Juiz de Fora, no dia 31 de março de 1964, e consolidou-se no dia 2 de abril, quando Auro de Moura declarou vago o cargo de presidente no Brasil, quando passamos a viver sob o regime militar, que durou por 21 anos, até 1985. Depois do golpe de 1964, o modelo político visava fortalecer o poder executivo. 17 atos institucionais e cerca de 1.000 leis excepcionais foram impostas à sociedade brasileira, que, na prática, acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas no país. Com o ato institucional número 2, os antigos partidos foram fechados e surgiram a Arena, que apoiava o governo, e o MDB, representando os opositores, mas cercado de estreitos limites de atuação. Em termos econômicos, os militares trataram de recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro. Tomaram medidas para a contenção dos salários e dos direitos trabalhistas, além do aumento das tarifas dos serviços públicos, a restrição ao crédito, além do corte das despesas do governo e ainda a diminuição da inflação, que estava em torno de 90% ao ano. Apesar de toda a repressão, a ditadura enfrentou dificuldades. Formou-se a Frente Ampla para fazer oposição ao governo, tendo como líderes Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. A sociedade reagia às arbitrariedades do governo. Houveram peças de teatro e festivais de música criticando o governo, além de greves, passeatas de estudantes e até a luta armada. Para conter a oposição, o presidente general Costa e Silva decretou em dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5, que suspendia as atividades do Congresso como punição de sua rebeldia. E em janeiro de 1970, o presidente general Emílio Médici aprova um decreto-lei que torna mais rígida a censura prévia à imprensa. Na luta contra os grupos de esquerda, o Exército criou o Departamento de Operações Internas, DOI, e o Centro de Operações da Defesa Interna, CODE. As atividades dos órgãos repressivos desarticularam as organizações de guerrilha urbana e levaram à morte dezenas de militantes de esquerda. A perda das liberdades políticas era compensada pelo desenvolvimento econômico e a modernização crescente. Os setores que mais cresceram foram os de bens duráveis e a indústria da construção civil. Mais de 1 milhão de novas moradias, financiadas pelo BNH, foram construídas em 10 anos de governo militar. Falava-se em milagre brasileiro ou milagre econômico. Em 1973, o milagre sofreu sua primeira dificuldade. A crise internacional elevou abruptamente o preço do petróleo e obrigou o governo a tomar novos empréstimos, aumentando ainda mais a dívida externa do país. No dia 15 de março de 1974, assume a presidência o general Ernesto Geisel, que prometeu retomar o crescimento econômico e restabelecer a democracia. Mas a crise econômica continuou e a dívida externa atingiu mais de 100 bilhões de dólares. E a inflação chegou a quase 200% ao ano. A oposição, então, começou a pressionar o governo, junto com a sociedade civil. Com essa crescente pressão, o Congresso aprovou, em 1979, a revogação do AI-5. Continuam, então, as reformas políticas e surgem vários partidos.
Já no final de 1983, teve início uma campanha pelas eleições diretas para presidente, as diretas já, que chegou ao auge em 1984, quando seria votada a emenda Dante de Oliveira, que restabelecia as eleições diretas para presidente. A emenda, porém, não conseguiu ser aprovada. A oposição resolve então participar das eleições indiretas e o PMDB lança Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice-presidente. No dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves é eleito, derrotando Paulo Maluf, candidato do PDS. Mas Tancredo morre de diverticulite logo após as eleições, e quem assume é o seu vice, José Sarney. Deste modo, encerrava-se os dias de ditadura militar no Brasil. Bom, pessoal, acabamos a nossa aula por hoje. Na aula que vem, iremos tratar dos fluxos migratórios, suas causas e consequências para os estados e as cidades que receberam esses migrantes. Conversaremos também sobre a chamada migração de retorno. Vocês sabem o que é isso? Vamos falar sobre isso e sua importância para o cenário nacional. Espero vocês. Até lá!